3. Então, boa noite a todos. Eu sou Ricardo Capuano, sou médico veterinário, também sou um dos fundadores e um dos dirigentes do União Espiritualista Alma Luz. Então, nós somos um grupo que se reuniu em prol dos animais. Então, nós somos um grupo de várias religiões e de várias terapias, energéticas e se reuniu em favor dos animais. Então, nós temos reikianos, nós temos pessoal que é espírita, tem o pessoal do Ramatiz, tem o pessoal kardecista, tem o pessoal que é da Umbanda, mas uma Umbanda que não tem nenhum tipo de sacrifício de animais. Tem um pessoal até do Candomblé, que é um Candomblé verde, que chama, que também não sacrifica animais, não usa nenhum tipo de carne, de couro, nenhum tipo de derivado de animal para fazer nenhum tipo de trabalho. Então, eles trabalham muito com flores, com frutas, trabalham com pipoca, para tirar as doenças. Então, assim, nós nos reunimos em favor dos animais e pelos animais. A maioria do pessoal lá é vegano, uma grande parte, quem não é vegano é vegetariano. Então, a gente, cada 15 dias, no domingo, nós damos passo nos animais e uma quarta-feira a cada 15 dias a gente faz cirurgia espiritual nos animais e nos humanos. Então, esses são os nossos trabalhos. Quem quiser conhecer, chama União Espiritualista Alma Luz, fica na Rua Serra de Botucatu, 2343. Pode procurar as redes sociais, tudo que a gente está por lá. E agradecendo mais uma vez o convite, para a gente estar aqui participando desse curso maravilhoso que vai orientando e ajudando a gente e as pessoas a entenderem um pouco melhor da espiritualidade dos animais, e que cada vez mais e cada vez mais lugares e cada vez mais pessoas se interessem por esse tema, e procure conhecer para falar, sobre ele. Então, e cada um de nós e todos aqueles que amam os animais possam se informar para poder estarem divulgando e protegendo e falando em favor dos animais. Então, hoje nós vamos falar dos animais em outros mundos. Pode passar. Então, o que a gente vai tentar, abordar hoje, a gente vai tentar entender. Se existem outros planetas habitados, se esses planetas são como a Terra ou são diferentes da Terra, se há animais nesses outros mundos, e se há animais em planetas inferiores e superiores à Terra. E como que são esses animais? Se são iguais aos nossos, se são diferentes. E esses planetas, se eles são habitados por animais e por seres humanos, qual a relação que há entre eles? Então, qual é a relação do homem com os animais aqui na Terra? Praticamente está saindo de uma relação de predador, de explorador, para uma relação de convivência um pouco mais pacífica, um pouco mais sendo tutor dos animais. Mas ainda, se a gente for no geral, o homem é um explorador, é um utilizador dos animais, em seu proveito. E como que vai ser, como que deve ser nos outros planetas? A gente vai tentar entender. Pode passar. Aqui tem um videozinho, falando de quantos planetas que podem ser habitados, como que funciona, mas pode passar. Tudo bem? Você já deve ter perdido a conta de quantas vezes já ouviu falar em planetas, estrelas e asteroides, não é mesmo? O assunto é fascinante. O problema é que muita gente não sabe qual é o tamanho real dos planetas e das estrelas. Se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, nós vamos dar uma mãozinha para você. Comparando o tamanho dos planetas e estrelas, você vai ver que mesmo Júpiter, o gigante planeta do Sistema Solar, não é tão grande assim. Para que a gente possa comparar melhor o tamanho dos diversos astros e estrelas, vamos observar algumas imagens. A primeira delas mostra que a Terra e Vênus têm praticamente o mesmo tamanho. O raio equatorial da Terra é de 6.378 quilômetros, enquanto o de Vênus é de 6.051 quilômetros, uma diferença não muito grande. Marte, no entanto, é bem menor. O seu raio é de 3.397 quilômetros, ou seja, ele é um pouco maior que a metade da Terra, mas é 30% maior que Mercúrio, que tem 2.439 quilômetros de raio, que por sua vez é o dobro de Plutão, com 1.160 quilômetros. Não é à toa que Plutão foi rebaixado a planeta anão, não acha? Nem os telescópios de médio porte conseguem vê-lo.
Ele é menor que a nossa Lua, que tem 1.738 quilômetros de raio. Gostou dessa comparação? Então vamos à próxima. Ela mostra os gigantes gasosos como são conhecidos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e tem 71.492 quilômetros de raio, 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. Se Júpiter fosse oco, caberia 2.000 terras dentro dele. Saturno, o segundo maior planeta, não fica atrás. Seu raio é de 60.268 quilômetros. Bem menores, Urano e Netuno têm 51.108 e 49.538 quilômetros de raio. Mesmo assim, são quase 8 vezes maiores que a Terra. A imagem mostra bem o quanto somos pequenininhos perto desses gigantes de gás. Na sequência, vemos o Sol. Seu raio de 695 mil quilômetros é 100 vezes maior que o raio terrestre. Até mesmo o gigante Júpiter não passa de uma bolinha de gude quando comparado ao astro-rei. Veja que a Terra, nossa bela Terra, não atinge nem mesmo as dimensões de uma pulga. Impressionante, não é mesmo? Mas as comparações não param por aí. Nem mesmo o Sol é tão grande quanto parece. A imagem mostra que até ele se torna uma pequena estrela quando comparado a outros sóis, muitos anos-luz distantes. Nosso Sol não passa de uma lanterna quando comparado à estrela Sirius, distante 25 anos-luz do nosso planeta. Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno. Mas até mesmo Sirius, se comparada à grande Arcturus, perde a sua majestade. Essa estrela gigante, 17 vezes maior que o Sol, põe suas concorrentes no chão e faz nosso Sol parecer uma pequena lamparina. Mas não se iluda, no universo a briga é boa e quando você acha que já viu tudo, pode se enganar. Agora, quem parece uma pulga é a gigantesca Arcturus. Perto de Antares, uma supergigante vermelha distante 600 anos-luz da Terra, tudo parece pequeno. Antares é 700 vezes maior que o nosso Sol e brilha 10.000 vezes mais forte. Essa estrela se localiza no centro da constelação do Escorpião e, devido à sua coloração avermelhada, alguns astrônomos a chamam de Coração do Escorpião. Como deu para notar, em um universo tão gigantesco, a nossa Terra não é tão importante quanto imaginávamos, não é mesmo? Eu vejo você na semana que vem. Até lá! Olá, tudo bem? Não, o que que nós estamos percebendo? Que tem uma variação muito grande, muito enorme, né, de tamanhos de planetas, de formatos, de consistências, né, de cor, e que a Terra é mais um, né, desses planetinhas que estão em volta de um Sol, né, num sistema solar. Então, o que que a gente vê, né, falando na Bíblia? Então, João 14. Há muitas moradas na casa do meu pai. O Evangelho, né, também segundo o Espiritismo, também fala a mesma coisa, né? Então, os planetas se diferenciam um dos outros de acordo com o grau de evolução, tanto físico quanto moral. Há diversas categorias de mundos. Embora não se possa fazer uma classificação definitiva, podemos entendê-los assim. Pode passar. Então, os mundos inferiores, né? Então, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então, os mundos inferiores tem os mundos primitivos, destinados à primeira encarnação das almas humanas, raças selvagens ou nações bárbaras. Pode passar. Então, nesses mundos primitivos, quase os animais que tem uma grande participação, né? Porque o homem está aprendendo a lidar com os animais, né? Os mundos intermediários, então mistura-se o bem e o mal. Predomina um ou outro, segundo o grau de adiantamento de seus habitantes. Então, dentro dessa sequência, a gente tem o mundo de expiações e provas, que é igual ao planeta Terra, né? Eu sempre falo assim, você pensa que você veio aqui na Terra para tirar férias? Você veio, aqui é um mundo de expiação e provas. O que não é prova é expiação, e o que não é expiação é prova, né? Você não veio para tirar férias aqui. Então, a gente fala que aqui na Terra ainda predomina o mal, né? Então, tem uma inteligência já um pouco superior, né? Já tem, só que mesmo com essa inteligência um pouco maior, ainda tem grandes imperfeições morais. Então, temos vícios,
egoísmo, vaidade, né? Um monte de coisa que essa inteligência ela acaba não acompanhando a parte moral. E a maioria já viveu em outros mundos, né? Então, tem muitas correntes migratórias para o nosso planeta Terra, né? Então, a gente pode ver pelas pirâmides do Egito, né? No livro também O Salvador Prometido, Exilados de Capela. Então, o que que acontece? Os mundos vão evoluindo e aquelas almas que não acompanham a evolução dos outros mundos acabam retrocedendo para um mundo em que eles têm aquela moral e aquele conhecimento compatível, né? Aquela moral compatível. Às vezes eles são muito inteligentes, mas têm uma moral que ainda está mais uma vibração do mundo inferior e acaba vindo para esses mundos. Né? Para quê? Para espiar e para fazer as suas provas. Pode passar. Então, depois a gente tem os mundos de regeneração, onde o bem reina sobre o mal. Não há mais expiações, mas o ser humano ainda tem de suportar provas. É mais espiritualizado, a matéria não tem tanta importância e seu objetivo de vida muda. Ele é mais liberto das paixões, como orgulho, ciúmes e inveja. Ainda é falível, né? Então ele ainda acaba caindo em tentação e caindo e sendo ainda muito falho. E se não houver se firmado bastante na senda do bem, ele pode recair para os mundos anteriores, mundos de expiação, para justamente aprender aquilo que ele não está conseguindo firmar, não está conseguindo aprender ali naquela situação. Então ele não regride, mas ele volta para aprender a mesma lição de novo, né? Enquanto não aprender, ele não segue em frente. Pode passar. Temos os mundos superiores. Lá, então, não existe influência da matéria. A vida é toda espiritual. São os mundos felizes, onde o mal já não existe mais. Então, todos os sentimentos são ternos, são elevados da natureza humana. E apresentam-se engrandecimento e purificados, né? Então, todos os sentimentos se apresentam já numa fase, né, bem evoluída. A hierarquia é estabelecida pelas diferenças morais e intelectuais. E os mais fortes ajudam os mais fracos. É o que a gente está buscando, né? Então, eu falo assim, ainda tem pessoas que fazem o mal, tem pessoas que não fazem nada, tem pessoas que estão tentando fazer o bem, né? Então, aquelas que estão tentando fazer o bem já estão tentando construir, né, um mundo feliz, um mundo superior aqui na Terra. Pode passar. E temos os mundos celestes ou divinos, que são habitados por espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A eterna luz, a eterna serenidade e a eterna felicidade, né? E o que a gente tem que pensar? Que todos os mundos progridem e vão mudando de categoria. E aqueles espíritos que não acompanham o progresso acabam indo para um mundo que é mais adequado para a vibração e para o estado que ele está, né? Então, por isso que ele acaba tendo essas migrações para mundos inferiores. Pode passar. Então, aqui a gente vê o Santo Agostinho, né, falando no Evangelho segundo o Espiritismo, o progresso é lei da natureza. Essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, e quer que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem também materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeravam os primeiros átomos, destinados a constituí-los, vê-lo percorrer uma escala incessante e progressiva, mas de degraus imperceptíveis. Para cada geração, e oferece aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios progridem na senda do progresso. Então, tem um livro novo que nós estamos escrevendo, que logo, logo já vai sair, chama Animais, Amor Incondicional, né? Então, uma das partes que a gente foca bastante é essa parte do progresso, né? Então, o progresso, ele vem acompanhado muitas vezes por dores, né? Por tristezas, por dificuldades, né? Então, a gente consegue entender um pouco mais o sofrimento dos animais, as dores dos animais, justamente por essa fase, por essa ideia do progresso, né? Então, ninguém gosta de fazer prova, mas todo mundo quer se formar no final do ano, né? Então, a mesma coisa, os animais às vezes têm que passar por uma prova, né, para aprender alguma lição, igual todos nós. A gente ainda aprende pelo amor, aprende copiando os outros, aprende estudando, né? Mas eles muitas vezes têm que ser pela dor, igual muitas vezes a gente também, né? Então vamos passar.
E tudo isso é o progresso, né? Para que a gente evolua, para os animais evoluírem. E como que são os animais no outro mundo, né? Então, a gente tem vários lugares no Espiritismo comentando sobre isso, né? Então, tem questão 601 do Livro dos Espíritos. Os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Ele pergunta. Resposta: sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Então, assim, se a gente for olhando para a ponta, né, para a ponta evolutiva do nosso planeta, a gente começa a ter algumas ideias de como são os planetas mais evoluídos. Então, você vê que, por exemplo, o primata, o gorila, o chimpanzé, ele consegue aprender a conversar por sinais, né? Então, ele já está tendo uma oportunidade de se comunicar de uma maneira mais eficiente com os humanos, né? Então, ele já tem essa capacidade. A gente vê já o pessoal treinando os cachorros, por exemplo, a apertar botões coloridos para dizer se está com fome, se quer passear, se está com sede, né? Então, são coisas que o homem tem que estimular nos animais e esse é o futuro, né? Então, nos planetas que têm uma progressão maior, que são planetas superiores, esses animais, tanto por estímulo do homem, quanto por própria capacidade de desenvolvimento, né, eles vão aprendendo a se comunicar melhor com os homens e vão sendo mais inteligentes. Pode passar. Então, onde a gente vê também, na Revista Espírita, de 1858, no mês de março, vai falar assim: Marte seria menos avançado que a Terra, povoado em sua maioria por espíritos levianos e impuros, inclinados ao mal e fazendo dele sua prioridade. Aí a gente vê também no livro Universo Profundo, autor espiritual Erasto, o médio Pedro de Campos. Em linhas gerais, a evolução marciana é anterior à nossa. Enquanto na Terra os primatas deram origem à nossa espécie, no mundo dimensionalista de Marte foram as aves que evolucionaram e deram origem a espécies pensantes mais evoluídas. Então, imaginar que em vez dos mamíferos, as aves que evoluíram, né, deve ser muito diferente, tanto os espíritos ditos humanos, né, quanto os corpos desses espíritos, quanto os animais também, né? Então deve ser bem diferente. Vamos passar. Aqui a gente vê também no livro Cartas de uma Morta, né? Então, a Maria João de Jesus, psicografia pelo Francisco Cândido Xavier. Então, existe uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigura-se muitíssimo mais leve. A densidade de Marte é sobremaneira mais leve. De homens mais ou menos semelhante aos nossos irmãos terrícolas, mas o seu organismo possuía diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinha ao longo das espátulas ligeiras protuberâncias à guisa de asas, que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Então, a gente vê três livros, né, diferentes falando da mesma coisa e comentando sobre o mesmo fato, né? Então, imaginar que um humano, né, humanoide, originário de aves, né, com capacidade, né, de voar por causa da atmosfera ser muito mais leve, né? A atmosfera, vamos dizer assim, a própria gravidade deve ser muito menor. Pode passar. E tudo a gente vai extrapolando, né? Porque, na verdade, a gente vai pegando retalhos de depoimentos, né, de outras pessoas, de outros espíritos, e tentando formar aquela ideia na cabeça da gente. E quanto menos orgulhoso, vaidoso, né, e menos a gente for egocêntrico, mais a gente vai tendo capacidade de pensar nas coisas de maneira diferente, né? A gente imagina Deus à nossa imagem, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus seria então a nossa imagem. Se fosse um cavalo, como é que ele imaginaria Deus, né? Como se fosse um cavalo. Então, assim, a gente tem que abrir um pouco a mente da gente para não ser tão antropocentrista, né? Então, aqui fala, na evolução marciana, asseguro-me ainda o desvelado mentor espiritual, assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual, que a humanidade de Marte evolui mais rapidamente que a da Terra, e que desde os pódromos da formação de seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte, cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e vitualhas
de outros seres da criação. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras e os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Então, a gente vê que, talvez numa evolução muito mais rápida que a nossa, eles conseguiram, né, modificar aquela situação que a gente via no começo. Pode passar. Também a gente vê na Revista Espírita, né, de 1858, no mês de março. Então, planeta de provas e expiações, falando do planeta Terra. É o espírito de vários graus evolutivos, a maioria dos seres humanos se encontra no estágio evolutivo dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Então, é aquilo que a gente estava falando. Impuros e levianos que só querem fazer o mal. Os neutros e pseudo-sábios que só ficam olhando, né, e não participam de nada. E perturbadores também que fazem o mal. Mas os pseudo-sábios já estão tentando entender como é que funcionam as coisas para tentar fazer o bem, né? Em menor número estão os espíritos superiores em missão específica, né? Então tem uma quantidade menor que está querendo fazer o nosso planeta ficar melhor. Pode passar. E os animais no planeta Terra? Então, ele não se encontra na Terra o elo perdido denominado pela ciência. Seres animais nos quais ocorre a transição entre a espécie animal e a espécie humana, entre os primatas e os seres humanos. Então, não na dimensão da Terra, a gente não encontra esse elo perdido, né? E é a fase de transição entre o primato e o humano. Então, com certeza, ele está em outra órbita, outra vibração, outro planeta. Em nosso planeta, os animais são vistos como a maioria dos seres humanos como seres desprovidos de alma, objetos dos quais podemos dispor de acordo com as nossas necessidades e vontades, os quais não têm direitos nem sentimentos e cujos deveres ultrapassam muitas vezes aquilo que são capazes de suportar. Então são coisas, segundo René Descartes. Então como que nós vemos animais, né, ainda hoje? Como coisas, como objetos, né? Então a gente está passando por uma fase que agora está se começando a se dar valor aos animais. Vocês viram lá no Rio Grande do Sul, foi mais focalizado no resgate dos animais do que no resgate dos humanos, praticamente, né? Por quê? Porque está se dando valor igual, né, ou muito parecido dos animais e dos humanos. Os animais já não são só coisas. Tanto isso, você vê que teve uma loja de animais, mas aí a gente vê, né, como que as coisas são na realidade. A loja de animais preferiu salvar os computadores do que salvar os animais, porque os computadores são coisas muito mais caras, né? E os animais são coisas mais baratas. Então, assim, por mais que a gente está vendo essa mudança, ela ainda é muito lenta, né? E a gente tem que lutar para que isso seja cada vez mais rápido. Os animais pararem de ser considerados coisas e serem considerados almas em evolução numa fase de animal, né? Pode passar. Então, aqui a gente vê o livro Consolador, o Emmanuel, né, falando pelo Chico. Então, parte da resposta da questão 136. Os animais e os homens, quase selvagens, servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser elegido colaborador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar, os irracionais e os irmãos mais ignorantes, colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra, exterminam os primeiros para a sua alimentação, escravizam os segundos para objeto de exploração grosseiras, e com exceção de modo a mobilizá-los a serviço de seu egoísmo e da sua ambição. Então, aqueles que são mais inteligentes, né, escravizam, exterminam, né, e exploram os animais, aqueles seres que ainda estão numa fase evolutiva inferior, né, a alma que está num degrau anterior ao humano. Pode passar. E a gente vê também na Revista Espírita, né, de março de 1858. Vem depois da Terra a superioridade numérica de bons espíritos. Lhes dá preponderância sobre os espíritos inferiores e que resulta numa ordem social mais perfeita. É isso falando de Mercúrio e Saturno. A relação são menos egoístas e, por consequência, uma condição de existência mais feliz. Então, Mercúrio e Saturno seria mais evoluído que aqui na Terra, né? Pode passar.
Então, aqui a gente vê o livro Cartas de uma Morta, o autor Maria João de Deus e a psicografia do Chico Xavier. Então, falando sobre Saturno, notei que seres estranhos evolucionavam nos ares, em graças e movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinha em comum com os tipos da humanidade terrena. Então, são formatos e estruturas que a gente não consegue nem comparar com nada terreno, né? Essas criaturas que te parecem animais ingressos das plagas terrestres são altamente dotados de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Então já são seres bem mais evoluídos. Os animais são bem mais capacitados, né? Então tem sensibilidade, tem inteligência, né? Então chega até ter uma sabedoria. Pode passar. Então souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram desse mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir, para os planetas de regeneração. Não vivem como na Terra uma existência saturada de vícios e de maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas mais conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona, espontaneamente e naturalmente. Então, mais um planeta que também não se alimenta de carne de animais, não se sacrifica animais para comer, né? Que se usa aquilo que a natureza nos dá com tanta propriedade, né? Pode passar. Então, como que é Lua e Vênus, né? Então, na Revista Espírita de 1858 também se fala sobre Lua e Vênus. Eles estão quase no mesmo grau e sob todos os aspectos mais avançados do que Mercúrio e Saturno. Então, estão um pouco mais avançados do que aquilo que a gente já tinha visto. E Urano? Então, Urano seria superior ainda a esses últimos. Seus habitantes são formados por espíritos superiores. Os homens nele são infinitamente mais felizes do que sobre a Terra, pela razão de que não têm as mesmas tribulações a suportar e não estão expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais. Pode passar. Então, Urano também seria bem mais avançado. E Júpiter, né? Então, aqui a gente vê também na Revista Espírita de 1858. Então, em Júpiter reina o bem e a justiça, habitado somente por seres humanos em estágio evolutivo superior. A superioridade de Júpiter não está somente na superioridade moral de seus habitantes, está também na sua constituição física. Então, eles têm uma constituição física muito mais evoluída. Pode passar. A conformação física dos seres humanos é quase a mesma da Terra, mas é menos material, menos densa e de uma maior leveza específica. Ao passo que rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar para outro, roçando a superfície do solo quase sem fadiga. Então, eles acabam praticamente flutuando, né, pelo espaço e vão se transportando como se fosse flutuando. Então, tem uma composição física muito menos densa que a nossa. Pode passar. A matéria do corpo físico é mais depurada e se dissipa após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que sobre a Terra. A média equivale a 5 dos nossos séculos. Você imaginou viver 500 anos, dá para aprender bastante coisa. O desenvolvimento também é muito mais rápido. Então, a infância dura apenas alguns de nossos meses. Isso aí também é muito bom, né? Porque aquela fase de dependência, fase que ainda não se formou todos os órgãos, né? Passa tudo muito rápido e você tem um período muito longo para aprender, né? E para evoluir. A comunicação se dá pelo pensamento, mas não exclui a linguagem articulada. Então, se comunica pelo pensamento, dificilmente se guarda algum segredo, se artimanha alguma coisa, né? Então, a própria estrutura do corpo facilita as pessoas a serem mais honestas, né? Pode passar. Aqui, de novo, ainda na Revista Espírita, só que agora em abril de 1858. Como que são os animais em Júpiter? Então, os corpos físicos dos animais são mais materiais do que os seres humanos de Júpiter. Os animais são vegetarianos. Todos os animais são submissos ao homem. Então, assim, a gente já vê que nos próprios animais
já se tem um caráter vegetariano, né? É uma coisa muito interessante. Pode passar. Os animais são servidores, operários que executam os trabalhos materiais. Os homens executam somente trabalhos intelectuais. Todos os animais são ligados a uma família particular. Os animais têm uma linguagem mais precisa e mais caracterizada que a dos animais terrestres. Então, vamos fazer uma comparação. Então, num planeta mais evoluído, né, os animais eles são mais inteligentes, eles são servidores e operários que executam os trabalhos dos humanos. O que nós temos na Terra aqui em relação a isso? A gente tem, por exemplo, o cachorro que detecta câncer, né? Tem os cavalos que fazem ecoterapia, a gente tem bototerapia, né? Que tem lá na Amazônia, a gente tem também esses animais que fazem pet terapia nos hospitais. Só que qual é o sinal de evolução? Né? Qual é o sinal de evolução em relação a isso? Né? Por que se tem uma evolução? Porque todos os animais são ligados a uma família particular. Se você tem um animal que ele tem uma família, aquela família leva ele para fazer um trabalho que ele tem uma capacidade muito maior que até os humanos, né? Então, o cachorro tem uma sensibilidade maior de olfato, consegue detectar um câncer, consegue detectar uma bomba, consegue ajudar a salvar as pessoas que estão enterradas lá, que estão num desabamento, né? Só que eles estão ligados a uma família particular, né? Por quê? Porque eles são terapeutas, eles não são objetos. Eles são trabalhadores, não são ferramentas, né? Isso que é o sinal de evolução. Se a gente pegar aqui na Terra e pegar um laboratório e fazer um canil com 200 cachorros que são capazes de detectar o câncer, e aqueles cachorros viver isolado, como se fosse uma ferramenta que você tira do bolso e usa, depois guarda de novo no bolso. Ou tira da caixa de ferramenta, usa e depois põe de novo. Né? Isso não é sinal de evolução. Eles vão estar trabalhando? Vão trabalhando para o homem? Vão estar trabalhando para o homem. Só que eles vão ser um instrumento do homem. Então, qual é o sinal de evolução aqui? E todos eles são ligados a uma família. Então, todos eles têm uma família, saem para trabalhar, fazer o seu trabalho e depois voltam para a sua família. Eles não são uma ferramenta que sai de uma caixa de ferramenta, são usados pelo homem e depois volta para a caixa de ferramenta de novo. Né? Então, isso que a gente tem que buscar direcionar o nosso futuro. E cada vez mais os animais vão participar mesmo, né? Vão ajudar a trabalhar, vão ajudar os homens, porque eles têm características que nós não temos. A gente não consegue sentir o cheiro de um câncer, a gente não consegue sentir o cheiro de uma bomba, a gente não consegue achar uma pessoa debaixo da terra. E eles conseguem fazer isso muito melhor que muitos equipamentos científicos. Só que se eles forem usados como ferramentas, como equipamento, nós não estamos tendo evolução nenhuma para eles. Vai ser mais um animal que vai ser explorado. Agora, se eles estiverem colaborando junto com a família, se eles tiverem a família deles estão prestando um serviço para o humano, né, eles estão trabalhando, né, aí sim a gente tem um sinal de evolução. Né, por isso que é importante. Quanto à linguagem, a gente já falou, né, cada vez agora né, a gente está percebendo mais gente se importando com isso, mais gente se importando com isso, mais vai dando oportunidade de treinamento para os animais poderem se expressar. Né? Pode passar. Como que é a alimentação em Júpiter, então? Né? Então, a gente vê aqui na Revista Espírita falando qual a base de alimentação dos habitantes. É animal ou vegetal como aqui? É animal e vegetal como aqui? Ele fala, não, é puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Né? Isso é outra coisa. Você é protetor dos animais? Sou. Então você protege cachorro e gato. Né? Quem é protetor dos animais deveria pensar também nos outros animais, né? Na galinha que vai comer, no boi que vai comer, né? No porco, né? Então, assim, qual a base da alimentação dos habitantes? Animal e vegetal, como aqui? Não, são puramente vegetal. O homem é protetor dos animais. Então, esse é o verdadeiro protetor, né? Pode passar. De todos os animais, né? Não que seja errado você proteger o cachorro e o gato, não. Mas se você é um protetor de todos os animais, é todos os animais. O corpo físico dos animais de Júpiter. Então, a Revista Espírita, de 1858, de novo, em agosto. O corpo ligeiramente peludo e, todavia, aprumado, como o nosso. As patas desapareceram em alguns, para dar lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Há 2 braços robustos, singularmente ligados e terminados por verdadeiras mãos. Se nelas considero a posição dos dedos. A cabeça, ao contrário, não é tão aperfeiçoada quanto o resto.
Assim, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, as orelhas, nada tem que difiram, sensivelmente do animal terrestre. Fácil é, pois, distingui-los entre si. Este é um cão, aquele é um leão, vestido com blusas e vestes semelhantes às nossas, hábeis por se compreender entre si, por uma linguagem que nada tem da nossa. Você vê que interessante, né? A gente tem a linguagem de sinais, a gente consegue conversar, né? O humano com um primata, o humano com um chimpanzé, um gorila, né? E eles conseguiram criar entre eles uma linguagem que eles conseguem também conversar entre eles, né? Então, é a mesma coisa que um cachorro conversar com um gato, conversar com um humano, conversar com um sagui, né? Então é muito interessante. Pode passar. Qual que é o elo perdido, né? Então, onde que a gente vai encontrar esse elo perdido? Então, a Revista Espírita de 1858, no mês de agosto. Esses espíritos, antes de irem para lá, emigram sucessivamente em nossos baixos mundos do corpo e do animal. Migram sucessivamente em nossos baixos mundos, do corpo de um animal para o outro, em uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Assim, para qualquer lado que se volte, a harmonia do universo se resume sempre numa única lei, o progresso. Progresso por toda parte para todos, para o animal como para a planta para com o mineral, né? E entre os humanos também, né? Pode passar. Travou. Travou? Pronto. Aí, passou. Os animais e a família espiritual, né? Então, a Revista Espírita de 1858, de novo, em agosto. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter, se aperfeiçoam ao mesmo tempo em que nós, conosco e com nossa ajuda. Isso que a gente estava falando, né? Que agora já está começando uma mentalidade de se preocupar não com o que o homem quer do animal, mas do que o animal quer para si, né? Então, ele se aperfeiçoam ao mesmo tempo em que nós, conosco e com a nossa ajuda. Essas simpatias que formam no mais alto famílias de espíritos agrupam também ao redor das famílias todo um cortejo de animais devotados. Então, a família não é mais a família só dos humanos, né? A família é uma família multiespécie e unida pelo amor, não mais pelo sangue. Isso que é interessante, e todos crescem juntos. Então, vai chegar uma época, vai chegar um dia, que aqui na Terra, a gente vai estar preocupado com a evolução dos animais, né? Então, a gente vai ensinar o nosso cachorro a dizer que ele tem sede, tem fome, tem alguma dor, né? Então, ele vai apertar uma bolota, vai apertar um botão verde para dor, um vermelho para sede, um azul para ar, um azul para comida e um cor de laranja para passear, né? E depois vai se elaborando cada vez mais. E com isso ele vai aprendendo, ele vai evoluindo, né? E vai tendo uma comunicação e a gente vai cada vez evoluindo todo mundo junto. Pode passar. Aqui a gente vê então na Terra em Transição, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então fala o Santo Agostinho fala o seguinte: a Terra chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade porque a lei de Deus a governará, né? Então a gente está nessa transformação. Pode passar. Aqui a gente vê qual que é o nosso papel, né, nessa evolução do planeta Terra. Então o que a gente tem que fazer? Temos muito a fazer para elevar o planeta Terra à categoria daquele que descrevemos em último lugar, Júpiter. Temos muita necessidade de que o Cristo venha a nos mostrar o caminho. Revista Espírita de 1858. Então, assim, como que Cristo vai nos mostrar o caminho? Ele já vem mostrando o caminho desde 2000 anos, né, atrás, 2024 anos atrás, ele já vem mostrando o caminho. O que a gente precisa é ler, entender e seguir o caminho dele e pôr em prática, né? Então, essa aqui é a nossa necessidade. Continuando, os heróis da fibra moral estão se despedindo da Terra, porque cumpriram seu ministério de amor. Agora é o tempo dos atos solidários pela união das forças, relembrando o Calvário, no qual Jesus despediu-se glorioso
conferindo a humanidade da obra e quantos partilharam do seu percurso divino. Então, está na hora da gente pôr em prática, né, tudo o que ele ensinou. Livro Atitudes de Amor, discurso de Bezerra de Menezes, a palavra de Bezerra, diretriz insuperável. Pode passar. E como que vai ser a evolução, né? Então, a gente tem que compreender os animais como espíritos em evolução, que sofrem, sentem, amam, compartilham de nossos sentimentos em estágio de crisálida e parte do progresso evolutivo do ser humano e do planeta. Então, o que que a gente vê? Quantas pessoas que aprendem com os animaizinhos de estimação? Então, eles também são instrumento de Deus para demonstrar, para mostrar, ensinar, né, a gente algumas lições, né, para trazer para dentro do centro espírita de novo. Então, por que que é importante o passe dos animais? Os animais trazem os humanos para dentro do centro espírita. Então, trazem aqueles que estão necessitados, né? Então, quantos e quantos são instrumentos de Deus, né? Os animaizinhos, instrumentos da espiritualidade. Todos eles são. Então, entendê-los como nosso próximo e respeitar todas as leis divinas descritas no Evangelho, trabalhando dessa forma para o bem em todos os matizes em que existe a divindade, caminhando para o término de toda a violência e estabelecimento da paz para todos os espíritos do Senhor, assumindo assim o ser humano o papel que lhes cabe como espírito em estágio evolutivo superior. Conferirá um dia, nos caminhos do futuro, o título de mundo feliz ao planeta Terra. Então, cabe só a nós, né, ir mudando o planeta que a gente quer, né? Se a gente pode levar ele para cada vez mais para baixo, cada vez numa situação pior, ou a gente pode ir transformando ele cada vez num lugar melhor, tanto para nós quanto para os animais, né? Então, aproveitando, quando você compra um produto que é testado em animal, você está favorecendo uma, um mercado, uma indústria que trata o animal como uma coisa. Quando você usa um cosmético, produto de limpeza, né, você pode escolher uma indústria que respeita os animais ou não. Quando você usa couro, quando você usa seda, você está escolhendo a morte de um bicho para que você tenha aquilo, né? Então, todo dia, em todo momento, a gente pode fazer escolhas que melhorem o nosso planeta, tanto para os humanos quanto para os animais. Pode passar. E aqui a gente vê no livro O Mecanismo da Mediunidade, André Luiz falando, né, pelo Chico Xavier. Então ele fala assim: o Evangelho assim não é o livro de um povo. O Evangelho assim não é um livro de um povo apenas, mas o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades e a todas as raças e a todas as criaturas, e representa acima de tudo a carta de conduta para a ascensão da consciência e a imortalidade. Então vê aqui que ele fala para todas as criaturas, humanos, animais, vegetais, né, espíritos, tudo, todas as criaturas. Pode passar. Então, terminando, né, acho que foi até rápido, mais uma vez a gente vê uma frase, né, em favor dos animais. Então, matar os animais por esporte, prazer, aventura e por suas peles é um fenômeno que é ao mesmo tempo cruel e repugnante. Não há justificativa na satisfação de uma brutalidade dessas. Então, Dalai Lama falando em 1935. Agora, de tudo que a gente falou hoje, o mais importante é justamente isso, que a gente tem que parar dessa ideia de tratar os animais como coisas, né? Então, toda a situação que trata o animal como objeto, como a mercadoria, né, como uma coisa que não tem vida, como uma coisa que não tivesse sentimento, como uma coisa que não tivesse alma, é um atraso, é um retrocesso, uma coisa errada, né? Os animais, eles, no mínimo, eles sentem dor, sofrimento, tristeza, né, como a gente. Mas eles são capazes também de sentir alegria, de sentir, ter laços familiares, de ter uma sociedade elaborada, né, de aprender, de evoluir, né? Nada mais são do que nós no passado. Então, é isso que a gente tem que pôr na cabeça. Eles são uma alma que está na fase de animal, e não são objeto, nem uma coisa para a gente explorar, nem para a gente se aproveitar, nem é fonte de renda e nem de emprego para ninguém, né? Então, eles deviam, né, ser respeitados como seres vivos, primeiro como seres vivos, e depois, né, junto com isso, com seres de uma alma, e como nós mesmos, como fomos no passado, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, toda oportunidade que a gente tiver,
aprender mais de como são criados os animais, de como eles vivem, de como são explorados, e escolher participar disso ou não, né? Então, cada um escolhe, né, se quer causar o sofrimento no animal ou não, ou se quer que esse planeta seja um lugar melhor, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que a mensagem seja uma mensagem boa para todos. Agora vamos abrindo os microfones para fazer perguntas. Um de cada vez, viu, pessoal? Não fazer todo mundo junto. Todo mundo com vergonha. Ai, Oi, Ricardo, posso perguntar? pode? Lógico. Primeiro, parabéns pela aula, gostei bastante. Muito obrigado. E, assim, o que eu queria saber é, esses mundos, eles existem na mesma temporalidade? Então, assim, enquanto aqui a Terra está numa fase, tem um outro mundo que está numa fase inferior, o outro que está numa superior, mas todos nesse mesmo tempo de hoje. Então, pelo que eu entendo, né, e pelo que a gente estava lendo, eles existem na mesma época, né? Só que o que acontece? Tem alguns, você vê que nem eles estavam falando de Marte. No começo que a gente começou a ler sobre Marte, ela era menos evoluída que a Terra. Só que, pelo que eles estavam contando, a evolução dela se deu muito mais rápido, né? Então, assim, é, ela existe no mesmo período que a Terra, só que a compreensão que eles tiveram das coisas foi muito mais rápida. Então, eles evoluíram muito mais rápido que nós. Então, enquanto nós levamos, 2 séculos, nós estamos levando 2.000 anos para entender o que Jesus falou, né, 2.020 anos para entender, vamos dizer assim, eles tiveram uma compreensão muito mais rápida do que é o amor, do que é a solidariedade, né, do que... Então, eles acabaram evoluindo muito mais rápido que a gente. Então, no começo, a gente estava mais evoluído, e no fim, eles acabaram passando na frente da gente. Então, assim, é muito relativo. Eu acredito que exista tudo no mesmo tempo, só que não na mesma velocidade, vamos dizer assim. Tem uns que Tá. são mais rápidos, outros são mais lerdos, que nem numa escola. Todo mundo está na mesma série. Só que tem uns que aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, né? E aí acaba, vamos dizer assim, um já acaba tirando nota antes e já está de férias antes, outro está fazendo recuperação, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Perfeito, obrigada. Ah, Carol? oi? Primeiramente, cumprimentando pela aula, bastante esclarecedora, coisas que eu nem imaginava. Segundo, é para fazer duas observações. Primeiro, que felizmente, dada essa luta que vem aos pouquinhos, os animais hoje já estão sendo considerados pela legislação como seres sencientes. Então, já existe um índice de, pelo menos em nível de legislação, mas a gente ainda continua vendo vaquejada, tourada, caça desportiva, infelizmente ainda existe, mas aos pouquinhos vai acabando. E a segunda coisa que eu queria colocar, eu sou plantonista, graças à bondade do João, sou plantonista do CEF, e aquilo que você falou, eu diria que 90, mais de 90%, o animal chega no centro, trazendo o dono pela mão, o tutor pela mão. É normal, é o tutor que precisa de atendimento, é a casa que precisa de harmonização. E quem é que leva lá? É o gatinho, o cachorrinho. Então, realmente é um trabalho assim maravilhoso. E aos Importante, né? pouquinhos a gente consegue. É verdade. Obrigada, Ricardo. Maravilhosa sua aula. Que bom. Não, mas é verdade, a maioria dos animais, eles são instrumentos de Deus para aquela família, né? Às vezes a pessoa pensa, a gente tem um caso que a gente conta, está até no livro nosso. Tinha um senhor que ele frequentava um trabalho que a gente trabalhava, e ele pegou uma cachorrinha de rua, e a cachorrinha de rua, com 3 anos, já tinha cirrose. Aí tinha cirrose, e aí passou por um sofrimento muito grande e acabou desencarnando. Aí ele não se conformou, ele perguntou, nossa, por que um ser tão inocente que nunca fez nada, era um cachorrinho de rua, não é comum ter esse tipo de problema, por que passou por isso? Aí o espírito falou para ele, você estava começando a beber de novo, porque você já tinha tido um problema com álcool, né? Você estava começando a beber de novo. Só que quando você viu a cachorrinha passar por tudo isso, você pensou, eu não quero passar por isso, né? Deus me livre de passar por tanto sofrimento. Então eu não vou, parou de beber e parou de vez, né? Então, ela foi um instrumento para que você não tivesse que passar por toda essa situação.
Aí ele falou assim, mas ela concordou em passar por isso por mim, por amor a mim, né? Ele falou assim, ela já vem acompanhando você várias e várias encarnações. E ela ama vocês há muito tempo. E o amor dela era tão grande que era como se ela dissesse sim, né? Eu vou passar por esse sofrimento pelo meu tutor, né? Então, eles são instrumentos de Deus, assim, numa intensidade tão grande que a gente não imagina, né? Pessoal, pode perguntar para o Ricardo. Aproveitem. É, a gente vê muito caso interessante, né? Quem trabalha no dia a dia vê muita coisa, É. né? Falei, Ricardo, todo mundo pergunta. Tô vendo, o pessoal tá tímido. Carol, você Ai, quer falar mais uma coisa? Pode falar, Carol. Exato. Eu sou faladeira mesmo, né? A gente tem exemplos maravilhosos, né, de comunicação homem-animal e vice-versa. Tem a história de São Francisco, que conseguiu administrar o lobo ia na aldeia comer, atacar as pessoas, os animais, e ele fez um acordo com o lobo. Olha, nós damos comida para você, mas contrariamente você não vai mais atacar e viver em paz. E tem a história do Chico, que conversou com as formiguinhas que estavam destruindo a roseira. Ele falou: olha, irmãzinha, eu não quero botar veneno aqui. Vocês não querem procurar outro canto, sair? E realmente elas foram embora. Então, essa comunicação que você menciona, esse amor recíproco de lá para cá e daqui para lá, é assim palpável, só não vê quem não quer mesmo. é verdade. E agora, cada vez mais, né? A gente está tendo graças a Deus, está tendo uma conscientização das pessoas e as pessoas estão cada vez mais interessadas pelos animais, né? Até porque é uma consequência ruim, mas é boa. As pessoas já não têm confiança em outro humano, né? Então, assim, dificilmente tem confiança em outro humano, então tem confiança nos animais que eles não podem te prejudicar praticamente, né? E é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Mas no final, tem animais, cachorros, já que estão sendo treinados para se comunicar, mesmo os gorilas e os chimpanzés, eles aprendem essa língua de sinais, eles são capazes de ensinar para os filhotes deles. E se eles vão para um grupo, eles ensinam para o grupo deles também. Então, você imaginou se de repente você começa a devolver eles para a natureza, ou então você abre uma escola para eles no meio da floresta, ensina eles a falar por sinais, e o que eles vão ensinar aqueles outros do grupo dele, e o que eles vão pedir para os humanos, o que eles vão falar para os humanos, né? Aí é que tá. A gente vai ter que começar a aceitar, né, as opiniões e os questionamentos deles como grupo, né? Então eles vão ser um grupo que vão estar reivindicando também as necessidades deles, né? Sildenafil 0,3 mililitros de... Por favor, desliga o microfone, alguém aí está atrapalhando. Obrigado, Mas Rosângela. é uma coisa que é o futuro, né? Logo, logo vai ser que nem o que já se tem um pré-natal para se ter uma criança, vai se ter uma preparação para se ter um animal adotado, né? E vai se ter só animais adotados, né? Então, assim, é tudo um futuro que vem aparecendo, né? Vem deslumbrando na ponta, né? Cíntia, depois a Lídia. Olá, boa noite. Boa É noite. muito interessante a aula, Ricardo. Para mim, muitas informações novas, e até eu peço desculpas se a minha pergunta você já tiver falado sobre isso, mas é porque eu fui ouvindo as coisas e eu ficava pensando no que você estava falando, e aí eu corri atrás da próxima informação, porque muitas coisas diferentes, assim, né, para mim. E aí. Eu queria saber sobre a questão da complexidade da fauna, porque do que eu acompanhei, assim, você trouxe, né? Tem até uma descrição, o animal é assim, né? Essas características e tal, mas como que a minha dúvida é assim, de acordo com os diferentes níveis dos mundos que você mostrou, né? Como que fica a complexidade dessa fauna? Né? Então, por exemplo, aqui a Eu, gente tem muitas espécies, né? Então, nos mundos que já estão mais evoluídos, existem menos espécies ou mais e vice-versa, né? E nos outros que são menos, nos que são mais. então, tem pouca coisa assim falando sobre isso, né? O que eu acredito
é que, como eles respeitam, né, a maioria dos planetas são mais evoluídos que a gente, e aqueles que são menos, praticamente quem vai dominar, né, são os próprios animais, antes dos humanos. Eu acredito que tem uma fauna, não que seja parecida, mas que seja muito ampla também, né? Então deve ter animais de todos os tipos, que nem aqui a gente passa por desde do inseto, né, mais simples, até um mamífero, uma ave, e desde o mamífero mais simples até um primata, um ser mais evoluído. Então, assim, a gente não tem muita informação, mas se a gente for extrapolar que tudo é mais ou menos parecido, né? Então, muda muita coisa, mas a base de tudo é sempre a mesma, né? Então, a alma vai ter que passar por várias fases de evolução. Então, do mesmo jeito que tem que passar desde o inseto até o mamífero, um primata, até chegar no humano, possivelmente nos outros planetas deve ser igual, né? Então, deve ter uma fase, talvez tenha insetos, aí depois aves, mas ou alguma coisa assim parecida, né? Então, deve ter uma fauna bem ampla também. Tem uma parte que fala também, a gente estava lendo junto, todo mundo lá na, nessa aula, tem uma parte que fala que eles passam por várias fases, né? Desde o mais simples até o mais elaborado. Então, assim, com certeza deve ter uma variedade muito grande, né? Mas, assim, é só extrapolando, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que a gente, entre o átomo e o arcanjo, tudo se encadeia, né? Com uma natureza que é muito sábia. Só o homem não consegue perceber porque ele ainda tem uma visão muito mesquinha e curta, né? E egoísta das coisas. Então, quando ele parar de ter essa visão antropocentrista, né, que só vê a parte do homem, se ele começar a ver como os outros seres veem, ele vai começar a perceber. Mas eu acredito que é uma variedade muito grande, sim. Obrigada. Lígia, antes de você fazer a sua pergunta, Ricardo, tem uma pergunta da Rosângela, ela gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu livro. Já está em fase Então, de edição. uhum. Então, Pode tem um falar. livro que a gente, é assim, ó, há uns 10 anos atrás, a gente via que muita gente, você também deve ter visto e também percebe ainda hoje, quando as pessoas perdem os animaizinhos, ficam muito depressivas. Então, muitas vezes, aquele animal que desencarna é o único amigo, é o único familiar, é o único companheiro, ou mesmo é um companheiro muito grande, e a pessoa fica muito depressiva. Então, esse primeiro livro que nós fizemos o, chama O que acontece com o meu animal quando desencarna, né? Então, ele fala justamente isso, que o animal, ele desencarna, por quê? Porque ele tem uma doença que aqui na Terra a gente não consegue curar. Então, ele tem um câncer, tem uma insuficiência renal, tem uma doença que a gente não consegue curar. Então, ele vai para o mundo mais evoluído. Então, ele vai para o mundo espiritual, se cura, e depois que ele está curado, ele volta para a mesma família. Então, é que nem antigamente, o pessoal que era paraplégico, ia para os Estados Unidos, fazia um tratamento na coluna, cirurgia na coluna, fazia fisioterapia, depois voltava andando, né? Então, a ideia é mais ou menos isso. E trouxe muito alívio para as pessoas. Esse livro ainda tem para vender na Amazon, né? Só que fisicamente ele já não tem mais, né? Só se comprar lá na Amazon. Agora, esse novo livro, ele procura, o que que acontece? A gente começou a ver que as pessoas ficavam revoltadas com Deus. De uns tempos para cá, as pessoas não ficavam mais deprimidas. As pessoas ficavam revoltadas com a religião, revoltadas com Deus, e não conseguiam entender por que que os animais tinham que passar por sofrimento e dor, né? Então, esse livro ele vem para tentar justamente explicar através da alma dos animais, né, da presença da alma dos animais e da evolução, por que que os animais passam por sofrimento e por dor, mesmo ele sendo inocente, mesmo ele sendo puro, mesmo ele sendo bom, né? Por que que passa por isso? Então a gente procura descrever tanto pela evolução quanto pelo amor, né? Pelo amor para o seu tutor, que nem aquela história que a gente estava contando. Tem uma outra gatinha também, tem uma amiga nossa que ela ficou grávida, só que ela tinha síndrome do pânico. Então, cada pouco ela ia ter, né, crise de pânico enquanto estivesse gerando o nenê, né? Só que o que aconteceu? Apareceu uma gatinha, filhotinha, bem novinha, ainda com os olhinhos fechados. E nesse período de gestação, ela ficou cuidando da gatinha. Então, ela distraía a cabeça da gestação para não ter medo, não ter pânico, não ter nada, né? E foi treinando para quando ela fosse cuidar da nenê que nasceu, né? Então, aquela gatinha foi um enviado de Deus, né? Chegou na fase que ela precisava.
Se ela não tivesse gatinha, possivelmente ela ia ficar pensando um monte de besteira. Cada 5 minutos ia estar no hospital, ou ia até, talvez até ter algum problema maior. Mas a gatinha distraía ela, deixava ela concentrada naquele objetivo, e ainda foi um treinamento para quando ela ter o nenê, né? Porque ela já estava acostumada a lidar. Então, assim, eles são um instrumento de Deus, assim. Então, muitas vezes eles passam por situações que é para o bem da família, para o bem do tutor, né? Então, nós estamos terminando de fazer o livro, se Deus quiser, até final do mês, acho que vai ser lançado. Chama Animais Amor Incondicional, né? E tem várias dicas para a gente ser um tutor melhor, né? Porque muitas coisas. Tem também fala muito sobre dos animais ficarem doentes pelas nossas vibrações, pelas as nossas energias, pelas as nossas manias, né? Tanto físicas quanto espirituais. Então é bem bacana, vai ser bem legal. Logo, logo já vai estar saindo. Ricardo, depois você passar para mim o endereço da casa espírita que você trabalha, o dia da semana que vocês fazem os tratamentos. Uhum. Passa o nome do livro que já está na Amazon e o nome desse daí que futuramente, até o final do mês, né, que vai ser lançado, a gente vai ficar Pois atento, é. tá bom? Agora vamos lá, Lídia, pode fazer sua pergunta. Ricardo, boa noite. Obrigada Boa pela noite. sua aula, muito esclarecedora, assim, aprendi muita coisa nova. No quesito, aquilo que você falou dos animais que trabalham, né? Esses animais, por exemplo, os que trabalham na busca de escombros, terremotos, grandes catástrofes, eles geralmente são treinados por militares e eles residem com eles. E após a aposentadoria, que eles têm um limite de idade, né? Eles vão para casa dessa pessoa que foi instrutor deles, né? Isso já é uma evolução, porque, como você disse, eles trabalham e estão incorporados a uma família. Essa seria uma daquelas visões que você comentou? Esse é o futuro, né? O futuro é muito dependente do humano. Porque, assim, isso seria uma coisa certa, que seria a evolução, né? E seria um sinal de evolução moral também, né? Então, ele ter uma família, ele servir como um terapeuta, como um trabalhador, né? Então, ele é um bombeiro igual um bombeiro humano, vamos dizer. Ele vai lá e resgata do mesmo jeito que o humano resgata, né? Ele é um bombeiro. O outro animal que vai fazer pet terapia, ele vai fazer pet terapia, ele é um terapeuta igual um terapeuta humano, praticamente. Ou vai ajudar a pessoa a tirar aquele foco da doença, né? E pensar em coisas boas e ter sentimentos bons. Então, assim, eles têm que ser terapeutas, eles têm que ser considerados como seres, né? Trabalhadores, e não como objeto, que nem você pega uma pessoa que aluga cachorro para deixar no depósito para tomar conta do depósito. Então, ele tem um monte de canil, tem um canil com vários cachorros, aí ele aluga aquele cachorro para ficar à noite perambulando no depósito, depois, durante o dia, ele tranca de novo no canil, né? Isso é um objeto, né? Então, ele é tratado como objeto, é como se fosse um alarme, praticamente, né? Ou uma cerca elétrica. Então, ele é tratado como objeto. Ou mesmo o, o cavalo que vai e puxa charrete o dia inteiro e vai sendo obrigado a carregar pesos enormes para que o dono tenha o lucro, né? Ou leva a pessoa para passear, aí fica o dia inteiro fazendo aquele trabalho, né? De passear, 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 e depois é colocado numa baia e fica lá isolado, né? Então, tudo isso depende do humano, né? Os animais, eles têm características próprias que facilitam alguns trabalhos, né? Você vê, ele tem olfato, ele tem a sensibilidade, né? Então você vê que nem o pessoal usa muita calopsita no pet terapia, né? Mansas e tudo, né? Então eles têm umas características que são próprias, né? De facilitar aquele trabalho. Mas o homem é que é responsável. Ele pode transformar um objeto de terapia ou num terapeuta, né? Pode transformar aquele animal, ele ser um membro da família, ou ele pode ser um objeto de uma empresa, né? Então, isso que é importante, a gente seguir o caminho da evolução, do caminho deles serem seres vivos, com alma, com consciência, com tudo, né? E enquanto o homem nega a alma para os bichos, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é isso. Obrigada.
Agora, Silvia. Oi, boa noite. Aula muito Boa noite. boa, gostei bastante. Quero o endereço do centro, claro. E a gente está com um cachorro aqui da chácara e ele brigou e se machucou. Machucou o olho, tudo, né? E ele é um cachorro muito bruto, muito assim. É bruto, né? E ele está me surpreendendo, porque nós fazemos curativo no olho, né? 2 vezes por dia. Agora apareceu um outro foco de bicheira, e hoje a gente tirou o bicho. Então eu conversei muito com ele, e nós fizemos tudo isso sem focinheira, sabe? Então, aquela imagem que eu tinha dele de ser bruto, de não atender assim, foi para baixo, porque assim, ele compreende o que eu falo. Hoje ele estava tremendo de medo, eu falei, não precisa ter medo, que a mamãe e o papai estão aqui, né? A vovó também, e ele parou. Então, assim, ele me surpreendeu, porque eu tinha uma visão completamente diferente dele, né? Uhum. E isso daí é evolução, a gente está ajudando em alguma coisa, como que é isso? Porque ele, sim, Então, ele é um cachorro do mato, entendeu? Um cachorro meio uhum. que burrilha que fala, né? Assim, meio que meio pastor alemão, ele é diferente, Grandão. ele é baixinho, né? Corpulentinho, então ele não confiava na gente, sabe? Não, A mas gente veio uhum. de Pedra Bela até aqui, parando de cada meia hora para ver como é que ele estava no carro, sabe? Então, Uhum. e assim, eu estou surpresa. Hoje eu fiquei de boca aberta. Mas é o que a gente fala. Às vezes, uma coisa ruim traz muitas coisas boas, né? Então, você vê, se ele não tivesse ficado doente, talvez vocês não tivessem dado essa oportunidade de conversar, né? De se aproximar. Ficasse sempre com medo, ele ia ficar sempre isolado e vocês sempre com medo dele, né? Então, às É, vezes, uma coisa ruim que acontece transforma toda a situação, né? Então, além de ser uma fonte de aprendizado, é uma oportunidade de evolução para todo mundo, né? Você vê, vocês estão dando carinho e amor para ele, vamos ver, ele nunca teve isso, né? Então, provavelmente. mesmo sendo uma coisa ruim, uma situação ruim, ele está aprendendo o que é amor, o que é o carinho, o que é fazer parte de uma família, né? Então, tudo isso ele está É, aprendendo por causa dessa ferida, dessa briga que ele teve, né? Então, vocês também estão aprendendo a confiar nele, a conversar com ele, né? A dar uma oportunidade para ele. Então, assim, se ele tivesse bem, tivesse bravo e não tivesse nenhuma necessidade de mexer, vocês iam deixar do jeito que estava, ia continuar ele bravo lá no canto sim. dele, né? Então, É, uma coisa. hoje eu até falei para o Valdemar, né? Eu falei, eu vou estudar medicina veterinária. Depois de tirar bicho, né, bicheira, e fazer um curativo no olho, eu encaro qualquer Já coisa. consegue fazer tudo. É verdade. Você, Mas, mas então, isso que a gente fala, né? Por que que às vezes os animais sofrem? Muitas vezes é para o próprio aprendizado, aprendizado da família, é para que se mude uma situação, né? Tem um caso também que a gente conta, tinha um cachorro que ele vivia acorrentado, né? E passando fome, frio, sempre preso num quintal. Aí uma protetora passava todo dia e pedia para a dona daquele cachorro dar o cachorro para ela, né? Porque para não deixar daquele jeito, né? O cachorro, ela queria levar para casa dela para cuidar. E passava todo dia e pedia, e a mulher negava. Passava todo dia e pedia, e a mulher negava. Aí depois de uns 3 anos, a mulher falou: "Tá bom, vai, já que você está falando, pode levar para casa." Aí ela levou o cachorro para casa. Aí o cachorro, ela deu banho, deu comida, deu vacina, deu vermífugo, cuidou. Aí passou 2 dias, o cachorro morreu. Ela ficou: "Poxa, ele ficava lá largado, tudo, né? E estava firme, vivo. Eu fui trazer para casa para quê? Para ele morrer aqui em casa?" Aí ela perguntou para os espíritos, né, o que tinha acontecido. Aí o espírito falou assim: "Olha, o cachorro ficou tão feliz, ficou com tanta felicidade do amor que vocês deram, que o coração dele já estava fraquinho e não aguentou tanta felicidade. Mas que ele olha viveu que nesses 2 dias mais amor do que em 2, 3 vidas que ele teve, né? Então, só por esses dias de amor valeu toda a vida dele." Então, assim, são é, muitas e muitas lições que a gente aprende, né? A gente aprende com eles aprendem com a gente,
Por isso que ele fala, a gente estava lendo e que estava falando, que tem que ter uma evolução, um conjunto, né? E a evolução é em conjunto. Você está aprendendo a confiar nele, a lidar, aprendendo a mexer com ferida, aprendendo a fazer curativo, aprendendo a ter paciência, né? É. E ele está aprendendo a aceitar ajuda, aceitar carinho, aceitar amor, saber o que é o amor, né? Então isso é uma evolução em conjunto mesmo. Ah, que legal que a gente está servindo para a evolução Ele, dele, né? ele, Fico muito né? feliz, muito feliz. Hoje eu fui sair um pouco com ele e ele fica com medo de rua, né? Aham. E ele empacou. Eu trouxe o cachorro para casa, ele é um cachorro de porte grande. Meu Tá fazendo Deus, exercício também. a minha coluna assim está acabada, mas assim, a gente vê que ele está feliz aqui, né? Eu converso aí eu falo para ele, né? Olha no meu olho, né? Olha aqui para mamãe, olha para mamãe. E ele fica olhando, né? Que provavelmente o olho ele vai perder, né? Não, mas E para Deus tudo é possível, né? Vamos ver, a quem gente sabe está salva. cuidando direitinho, né? Mas, nossa, eu fiquei surpresa com a atitude dele, sabe? Eu não esperava isso. Mas Nem você vê, minha foi. atitude, né? Então, mas foi só dar uma chance, né? É, é, Né? É bom a Foi só dar situação uma aí sabe? que os chance. dois se deram uma chance, né? É, Uma troca É, mútua entre vocês aí. Muito é. bacana. Agora, eu gostaria. Olha que história bonita que a Clícia vai falar para nós sobre a cachorrinha dela, a Domitila. Pode falar, Clícia. Clícia? Será que ela saiu? Não, Não? não, não saí não. Ah, tá aí. Pode contar a sua historinha. Tudo bom? É que eu tô gripadíssima aqui, mas eu vou. A minha cachorrinha, ela tem 14 anos agora, né? Super bem, super disposta, adora passear, adora, tem muita energia, tá super bem. E a gente começou a fazer visitas em hospitais, né? Ela foi cão-terapeuta por 7 anos. Ela começou com 2 anos. E por 7 anos a gente fui no Hospital das Clínicas, fui no Hospital São Luís, fui numa escola de inclusão social, que é o NEAL, o NAIA, e, enfim, e trabalhamos por 7 anos com pessoas doentes, né? Eu que levei, né? Foi a oportunidade que eu conheci e me indicaram, e eu fui desde o começo nessa ONG que chama Instituto Cão Terapeuta. E mas assim, ela brincava, né? Ela se divertia, enfim, não tinha aquela consciência, né? Ela não tinha consciência de que ela ajudava, mas ela ajudava, né? Porque ela brincava com as crianças, né? Normalmente nesses hospitais era na parte infantil que a gente ia e fazia na brinquedoteca, né, numa sala do hospital. Mas teve no Hospital das Clínicas uma coisa muito interessante, um fato. No primeiro dia de visita do Hospital das Clínicas, tinha uma criança em estado terminal, e a diretora do hospital pediu para ir um dos cachorros ir lá no quarto do menino, porque ele tinha um cachorro e o cachorro não podia ir lá no hospital, e enfim, eles queriam dar uma alegria pro cachorro. E a Domitila foi comigo, fui eu, ela e uma psicóloga e também adestradora lá da nossa ONG, e a diretora do hospital e os pais, né? Estávamos todos no quarto, e o menino, assim, tipo, ligado em aparelhos e, assim, nada consciente. E eu peguei, a minha cachorra é tipo porte médio, né? Daí eu peguei ela no colo, cheguei perto da cama e a diretora lá do hospital, que estava acompanhando o caso, pegou a mãozinha do menino, que estava inconsciente,
e colocou assim, perto fez um carinho, né, na minha cachorrinha, e falou: olha, aqui tá uma amiguinha do seu, acho que era Beto, o cachorro dele, né? Falou: aqui tem uma amiguinha do seu cachorro, do Beto, que veio te visitar, não sei o quê. Falou com ele, mas ele, teoricamente, não estava escutando. Daí ficamos lá um pouquinho. Quando a gente foi embora, o menino teve uma reação. Ele levantou a mão, tipo, queria que ela voltasse, porque a gente estava indo embora. Eu não sei o que aconteceu. Ele, nossa, ficou todo mundo assim, sabe? Todo mundo começou a chorar e foi super emocionante. Daí voltamos, peguei ela de novo, trouxe para perto do menino e ele de olho fechado, mas ele teve essa reação, né? De levantar a mão, coisa que ele não estava fazendo há muito Eu tempo. fazia. Enfim, foi uma coisa assim, foi um fato muito emocionante. Dentre todos os outros, né, que a gente passou, mas esse foi um dos mais marcantes. Ah, mas é muito bonito mesmo. A gente vê muito animal de pet terapia fazendo pet terapia no outro mundo também. Então, eles aprendem aqui, vão lá, aprendem mais, faz, trabalha lá, trabalha aqui. Então, que nem quando a pessoa desencarna e fica revoltada, né, ou fica muito triste porque perdeu os familiares, deixou os familiares aqui, desencarnou. E aí os animais que fazem pet terapia aqui costumam fazer lá também. Olha, Então, eles ajudam também as pessoas a aceitarem que estão desencarnadas, as pessoas aceitarem que a família ficou aqui, né? Então, é muito bonito. Esse trabalho é muito lindo, né? E do mesmo jeito que tem a necessidade aqui, tem a necessidade lá, e eles trabalham também lá no mundo espiritual. deve Muito ajudar bom. muito, né? Ajuda bastante. Tem um caso agora que a gente ficou sabendo por último, vai sair até no livro de uma moça que chama Rosana, né? Vai sair no livro dela, que o cachorrinho dela fazia igual o seu, ele fazia pet terapia, né? E quando ele estava perto de desencarnar, ela apareceu um outro cachorro, aí o outro cachorro imitava o cachorrinho dela. E Olha, aí ele desencarnou, né? E ela queria saber o que tinha acontecido, por que o cachorrinho que veio imitava o outro, né? E aí os espíritos falaram que eles têm uma escola no mundo espiritual para pet terapia. E o olha, cachorro, os dois cachorros aprenderam na mesma escola. Então não é que ele imitava o outro. Ele tinha aprendido no mesmo lugar, né? E eles tinham combinado putz, de um descer e ficar aqui e outro trabalhar lá. E quando o outro estivesse trabalhando lá, o outro descia e ficava aqui e o outro trabalhava lá, né? olha que Então eles iam incrível. aprendendo, fazendo estágio aqui e fazendo estágio lá. Aprendendo de um lado e aprendendo do outro, né? E um ficava no lugar, o outro ficava no outro dando assistência. Então, mas é muito bonito, tem muita coisa que a gente nem imagina, né? É muito bacana, Verdade. né? Mas parabéns pelo trabalho, Obrigada. né? Pessoal, mais uma pergunta, a última. Estamos chegando ao nosso horário. Vamos lá aproveitar o nosso querido Ricardo, tanto carinho, está respondendo as perguntas. Dê depoimento como a Cli fez. Quiser falar um pouquinho, fique à vontade. Ô, João, eu vou Oi, falar uma Nilce. coisa aqui interessante. Desde que eu comecei a fazer o curso com você, eu noto que quando eu vou dar passe na Casa do Caminho, que lá é só pessoal, né, animais. E quando eu estou aqui em casa fazendo evangelho, eu agora dei para ver animais, tanto encarnados quanto desencarnados. Os encarnados vêm para. Não é só cachorro, é gatinho, é borboleta, tudo parece que estão querendo vir conversar comigo. E em casa, eu vejo assim, é normal, em vez de ver espíritos desencarnados, eu vejo animais desencarnados. E são tudo assim, passando no meu pé, tudo, e eu não tenho medo mais. Então, eu achei assim, que foi uma experiência muito válida e queria passar, porque é muito gozado. Eu estava aqui agora ouvindo a aula e tinham aqui do meu lado, não os meus, tinham gente, os animaizinhos ouvindo aqui também. Por isso que eu quis falar agora. Mas que bom. Então, mas a senhora pensa que não dá o passe nos animais aqui. A senhora, quando dorme, deve estar dando passe num monte de animal, e eles vêm tudo aí buscar o passe. Nossa, vai ser É, impressionante. é. Não, Ah, mas é que a gente fala, uma coisa que é interessante
é a gente tentar levar essa ideia do passe dos animais para os centros que a gente trabalha, né? Então, a gente já ajudou a colocar o passe dos animais num monte de lugar. Tem no centro de Umbanda, no centro kardecista, né? A gente já ajudou a colocar em vários lugares. Mas é importante que cada vez tenha mais mesmo, porque o passe, ele engloba tanto o animal, quanto o apicultor que trouxe, quanto a família que vem junto, quanto a casa que ele mora. E às vezes até os espíritos obsessores que estão junto, né? Então ajuda toda essa turma. A gente Mas está com sendo uma certeza sementinha para é, poder colocar lá. Vamos ver se dá, né? vai devagar. Mas sabe o que faz? Vai devagarzinho. Pega um Não, caderno e bota lá, um caderno de vibrações para os animais. Aí no dia é que for uma fazer a boa. vibração dos humanos, já fala assim, olha, eu trouxe uma folha aqui dos animais que precisa de vibração. Aí faz também junto. Aí depois vai devagarzinho falando assim, tem um caso que precisa muito, assim, eu não posso trazer junto. Aí vai devagarzinho, vai conseguindo ganhar espaço, Aquela né? sementinha, né, que a gente vai colocando. É, É isso aí. vai plantando e vai. Aí junta com um monte de gente que gosta de animal também. Fala assim, olha, a gente não pode vir trazer só os nossos animaizinhos numa quarta-feira que ninguém usa. Aí vai devagarzinho e vai pondo, né? Porque é É importante isso mesmo. aí. Verdade. João, João, Oi, querido. tá me ouvindo? Aqui Sim, tá ruim o estou som. ouvindo, Edna. Rapidinho, é que estou desde o começo querendo perguntar, mas aí foi tendo outras perguntas, né? Pode É, fazer, Edna. É eu um machinho ou gostaria. uma fêmea? Tá baixo? Não, eu Tá falando, é ruim? um macho ou uma fêmea que você está aí do lado? Ah, é uma garota aqui. O garoto. Eu ia falar que era um menininho porque está de azul, mas é um menininho. É que aqui um vai, é que são muitos, eu sou protetora, né? Então eu tenho mais de Aham, 50 animais, né? E dentro uhum. de casa eu tenho 9. Então, um vai usando a roupa do outro, né? Vai crescendo, vai deixando para os São outros. filhos, né? Então sobra, sai de um, então às vezes os meninos estão com roupa rosa. O importante é esquentar, né? É verdade. Pode perguntar. Então, eu gostaria de saber sobre como você está dizendo dos animais, né? Como eles são, né? Mas eles sempre viveram em Júpiter, né? É, em mundos de evolução, eles não vieram como, por exemplo, assim, da Terra, que sofreram e evoluíram, então eles foram para Júpiter ou foram para outros planetas mais evoluídos. Eles sempre reencarnaram, eles reencarnam, sempre reencarnaram nesses planetas mais evoluídos, não passaram por sofrimento, por nada, sempre foram felizes, Não, não. Aqui, inteligentes. pelo meu entendimento, assim, pelo que a gente lê, vamos dizer assim, eles passam por várias fases e vários tipos de reencarnação, né? Então, é que nem o humano, vamos dizer, né? A alma no geral, né? Então, a alma passa no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal, né? E de várias fases de evolução do próprio reino animal, vamos dizer, né? E entre uma coisa e outra, muitas vezes, o que eu acredito que tem fases que você passa em outros lugares, né? Em outros planetas, depois você volta ou você continua lá, porque a linha evolutiva de cada um deve ser muito específica, né? Então, assim, deve ser muito individual. Mas, de qualquer jeito, ninguém vai escapar de passar por dor, sofrimento, aprendizado, né? Ninguém escapa. Porque senão ia ser injusto, né? E Deus ia ser parcial, né? E Deus não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial e tem que ser justo. Então, assim, toda alma tem que passar por uma fase mais simples, né? Em onde aprende bastante, sofre bastante. Depois, com o aprendizado que vai tendo, vai evoluindo para uma fase melhor. Eu sempre falo assim, qual que é a diferença do, do recém-nascido para o universitário, né, ou para o professor, do aluno para o professor? A única diferença que tem é do tempo, né, do tempo que leva para você ser um professor e do como você aproveita esse tempo, né? Então, por exemplo, você pode ser um aluno bom, então em 5 anos você se forma, depois você faz uma pós-graduação, mestrado,
você vira professor, né? Você entrou na faculdade, 5 anos se formou, fez mestrado, fez pós-graduação, fez não sei o que, você é um professor. Ou então você pode entrar na faculdade, ficar enrolando, repetir, levar uns 10 anos para se formar, aí pode largar a mão, não querer fazer as coisas, depois vai querer, aí leva mais uns 2 anos para fazer uma pós-graduação, mais não sei o quê. Então você vai chegar no mesmo lugar? Possivelmente vai. Só que você vai sofrer muito mais e passar muito mais tempo, né? Então, eu acredito que sim, que uma parte eles aprendem no planeta deles, uma parte aprende fora, depois vive um pouco aqui, vive um pouco lá, em outra dimensão, em outras situações, né, que não seja especificamente sempre feliz. Isso com certeza não. Tem horas que vão passar por dor e sofrimento, como todos nós, né? Tem uma frase do Herculano Pires que fala que a lei da evolução, né, e pela lei da evolução você passa por dor e sofrimento, e todos os seres e todas as coisas precisam passar por essa dor e sofrimento para aprender, né? Então, todos os seres e coisas, então tudo, né, tem que passar pelo sofrimento para aprender. É claro que depois a gente vai escolhendo um pouco mais e vai escolhendo aprender pelo amor, pela inteligência. Mas, principalmente no começo, a gente aprende muito mais pelo sofrimento. É. Né? Muito obrigada, viu? Nada, Sua aula imagina. foi maravilhosa, muito esclarecedora. Obrigada. Ricardo, muito obrigado. Fique conosco, que eu vou pedir para a nossa querida Nilce fazer a nossa prece final, não esquecendo das nossas águas e nosso grupo de vibrações dos animais também, Nilce, e do Ok. nosso e do Rio Grande do Sul também. É do Rio Grande do Sul, né? É que Uhum. às vezes a gente fala do planeta, já... mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos mentalizar a figura do Mestre amado, Jesus. Dr. Bezerra de Menezes e de todos os nossos irmãos franciscanos que ajudam os nossos irmãozinhos menores. Vamos pedir que eles ajudem a todos que precisam neste nosso planeta, que está precisando muito de saúde e paz. Pedimos também pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo e por todos os estados, inclusive Rio Grande do Sul, que estão passando por problemas de enchentes, calor excessivo, falta de alimentação, enfim, de tudo, que haja paz e tranquilidade, Senhor. Pedimos, Mestre amado, em sua infinita bondade, o Senhor também ajude aos nomes que se encontram no nosso caderno de vibrações e no nosso WhatsApp. A todos que estão lá, os nossos irmãozinhos menores, ajude-os no que o Senhor puder, Senhor, para que se faça o melhor. Pedimos também que não esqueça de fluidificar a água, Dr. Bezerra de Menezes, com os remédios necessários a todos que precisam, adultos, animais, enfim, todos necessitados, com os remédios necessários para que fiquem bem. Pedimos também, Senhor, que não esqueça de benzer as nossas casas e a cada um de nós, e também ao nosso querido Ricardo, que deu a nossa aula de hoje, ensinando-nos um pouquinho mais sobre os animais. Agora, para encerrarmos, vamos rezar a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. E que nós possamos estarmos aqui na terça-feira que vem, se Deus quiser, Ele há de querer. Amém. Boa noite a todos, que tenham uma Boa excelente noite. semana.
Obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa Obrigado. noite. Boa noite, boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.